Olá a todos vocês, eu sou o professor Fábio Sabino, professor de hebraico, grego, hermenêutica, exegese, escritor e palestrante, professor universitário há mais de 15 anos. E vamos a mais uma aula, mas antes disso, está aqui uma das minhas obras, Manual de Exegese do Antigo Testamento, uma crítica em Ezequiel 28. Vamos a mais uma aula? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Boa tarde para todos vocês, 12 horas e 31 minutinhos, né? Hoje, quarta-feira, o dia de ontem foi um dia abençoadíssimo. Ontem nós tivemos a maravilhosa live com o professor doutor Oswaldo Luiz Ribeiro. Que live foi a de ontem, né? Muito conteúdo, bem elucidado, trazendo questões interessantes, respondendo perguntas de várias pessoas, trazendo soluções. O professor Dr. Oswaldo, um grande homem gabaritado, conhecedor, especialista no Antigo Testamento. Depois farei uma live com ele a respeito do Novo, mas também faremos uma live lá no canal dele para dar aquela força para o Dr. Oswaldo. Professor Dr. Oswaldo, uma boa tarde aí para o senhor, viu? São poucos anos de diferença, mas a gente fala o termo senhor por uma questão de respeito, né? De nós admirarmos algumas pessoas por aquilo que as pessoas produzem. E o professor Oswaldo, todo dia, ele tem vídeo no canal dele. E aqui também tenho minhas lives com vocês, hoje encerrando a série Trindade, hoje a parte 6, e farei talvez já na próxima semana a série Moisés. Então o doutor Oswaldo deu uma pincelada ontem a respeito que Moisés nunca existiu e tantos outros registros bíblicos, como o Êxodo também não, as pragas. E infelizmente existem algumas pessoas um pouco tendenciosas, alguns arqueólogos, dizendo que encontraram rodas da caravana ou das charretes, vamos dizer assim, dos carros de guerra lá no Mar Vermelho. Bom, eu falo que tem que tomar cuidado com algumas tendenciosidades por parte de algumas pessoas, até estudiosas, conhecedoras, gabaritadas, mas que infelizmente agem de uma forma desonesta. Então, ludibria a fé dos incautos, a crença dos incautos, e isso eu acredito ser uma coisa muito perigosa. É inventar apenas para defender uma crença, uma fé. Isso é muito perigoso. Na verdade, o que deveria ser feito é trazer a veracidade, se realmente é um fato histórico, como ontem foi dito, porque existe alguma comprovação arqueológica a respeito de algo? Seria a verdade? Seria uma verdade absoluta? Não, talvez não. Porque se algo escrito, um registro, ele já é falso, mesmo que esteja escrito, possa ser que a história se propagou, por isso que existem achados arqueológicos, mas isso talvez não queira dizer que seja uma verdade absoluta, apenas endossando algo folclórico, um mito, uma fábula e etc e tal. Uma boa tarde aí para a Tereza Silva, que foi a primeira a escrever no chat. Lembrando, gente, peço aquela gentileza que você se inscreva aqui no meu canal, gosta do meu trabalho, se inscreva aqui no canal, tá bom? Deixe aquele like maravilhoso, suas sugestões serão todas bem-vindas, tá? Maurício diz, uma ótima tarde para você, Robson Aguiar. Opa, cheguei com like 13, ansioso pela próxima aula do professor. A live de ontem foi fenomenal com o doutor Oswaldo. Mais uma vez, parabéns, professor Fábio. Robson, novamente. Maria Vitória, boa tarde, professor Sabino. Parabéns pelo sucesso da live de ontem. Parabéns pelo ilustre convidado. Ontem foi top demais, João Ramos, todos gostaram. Aqui eu consegui ver só que é Silva. Boa tarde, professor. Não consegui decifrar seu nome aqui, tá? Goiranei, Gabriel não porque não tem o bait ali, mas eu sei que a última palavra é Silva, né?
Bom, isso é o que eu consegui decifrar aqui, tá? Bom, enfim, todos que estão chegando aqui agora, pessoas lá na fanpage também, a galera em peso aqui, Richard, João Ramos, deixa eu passar rapidamente aqui, gente. Carlos Chagas, lá na fanpage. Célia Regina, boa tarde, querido professor. Pensador também está aí, Pedro Ventura, Sandro Gomes, Cláudio, Pedro Ventura, Edinaldo, uma galera em peso aqui, Sandro Gomes já falei, Cláudio já falei, meu mas não está muito bom, estou tentando passar aqui, Alexandre, Carlos Chagas, maravilhosa aula ontem, parabéns a ambos, Carlos Chagas, São Paulo. Também tem o que? O Isfilorense. Opa, olha nós aqui de novo. Pedro Ventura, já deixei o like. Júlio lá de BH também. Também o Marcos Paulo, vamos que vamos. Cheguei, quem chegou agora? Clairton Moraes, Thiago San, Victor Soares, Francisco também, José. Foi excelente a live de ontem. Fernando também está aí. Enfim, como que é, Pedro? O canal do Dr. Oswaldo é muito massa, é top. Um homem de mente brilhante, muito conhecimento. Um pós-doutor, top demais. E eu falo, às vezes, eu não posso ter um diploma de pós-doutor, mas o meu trabalho é equivalente aos mesmos, pois eu sou um grande pesquisador e meu trabalho é com seriedade. Drica Marim, boa tarde, ouvindo e trabalhando. Cuidado do que você faz aí. Não perca a sua concentração. Todo mundo está elogiando a live de ontem, Roberto Soares também não. A live espetacular e faremos outras. Eu, o Dr. Oswaldo, o Antônio Miranda, o Jason Ferrer também. Vamos ver se a gente marca alguma coisa para fazermos aí de bom grado. Bom, enfim, boa tarde para todos. Estou passando aqui rapidamente. Robson Santos, Jonatas, a Visão, Joel, Ismael Samael. Boa tarde, professor. Enfim, boa tarde para todos vocês. 100 pessoas na live. Eu sei que o horário é meio complicado. Eu não estou fazendo a live no período noturno hoje, porque hoje eu dou aula de profecias comparadas. Então, eu tenho aula ao vivo com os meus alunos de profecias comparadas. Amanhã eu tenho aula de patrística. Então, geralmente, quando faço as lives de segunda e terça, eu procuro fazer período noturno. E aí, quarta e quinta eu dou aula, não tem como, tá? Mas, de qualquer forma, vai ficar gravado a live aqui após a transmissão, então as pessoas poderão depois assistir a live gravada, tá bom? Cauã, Henrique também chegando, Ana Maria também, Tomás Adão e Estáquio Dias. Então não esqueçam like 33, a idade de Cristo. Tá certo. Então não esqueçam, gente, daquele like maravilhoso, por favor, tá bom? Para poder propagar essa live e alcançar o máximo de pessoas possível. Bom, hoje eu vou estar falando, fechando esse assunto sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo. O mais interessante de tudo é que não existe uma definição que coloca, né, que são três pessoas distintas com a mesma essência. Isso nós vimos desde a primeira parte, quando eu iniciei essa série. E teremos outro problema, e vimos outro problema lá em Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu esqueci até de frisar isso, de fazer uma pergunta, em nome do Pai, Pai é nome? Em nome do Filho, Filho é nome? Qual o nome? Qual o nome? Então, ele batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá, então qual o nome do Pai, qual o nome do Filho e qual o nome do Espírito Santo? Então, já temos um probleminha aí. E hoje eu vou estar falando sobre isso. Sei que muitas pessoas acreditam na existência do Espírito Santo, por mais que as pessoas nunca ouviram e muito menos o ouviram. Não estou me referindo a textos bíblicos, não. Estou me referindo na prática, de fato e verdade. Para quem acredita que o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Você já viu o Espírito Santo? Você já o ouviu? Hoje, nos dias, século 21, então o que procura defender a existência do Espírito Santo, que diz a Bíblia que Jesus ascendeu aos céus, e o Espírito Santo está na terra. Não é por passagens bíblicas se define alguma coisa, tem que ser por fato e verdade. Essa é a pergunta. Quem já o ouviu? De que forma foi isso? Estava em um grupo? Estava de forma isolada? E se você o ouviu, de como você soube que era o Espírito Santo? Entende agora? Então, gente, não é se torna uma questão muito de ilusão. A Bíblia não é ponto-chave nem comprovação para aquilo que se acredita ou por aquilo que se quer aceitar. Existem coisas que têm que ser elementos de fatos comprobatórios.
E quando se trata do Espírito Santo, essa é a questão. Ele é um ser só? Se ele é um ser só, como pode ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Como que é isso? Preste bem atenção nisso. Se diz que a Trindade, eles são existenciais e têm a mesma essência porque se atribui onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, eternidade, que são questões essenciais que deveriam ser parte dessa divindade, o qual esses três distintos têm essa mesma essência. Ou seja, os três têm os mesmos atributos naturais e atributos morais também. Justiça, verdade, amor e tantas outras coisas. Mas como entender essa relação de fato e verdade nos dias atuais? Como identificar que o que algumas pessoas dizem ter ouvido é realmente o Espírito Santo? Ouviu, mas não viu? Como pode ser isso? Como pode ecoar a voz sem que exista a substância, sem que exista a espécie, sem que exista o elemento que articula a vibração para que se ecoa os sons? De que forma entender isso, gente? Alguém pode me explicar de fato e verdade? Se o Espírito Santo faz presença, como ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Estando na região de São Paulo, no Rio, estou dizendo nível Brasil, o que dizer do mundo, então? Complicado isso. Alguém tem alguma explicação? Difícil, né? É justamente sobre isso que eu vou trabalhar hoje. Como que é? Manda um abraço, sim. Só manda um abraço para Marangape, Ceará, Brasil. Pronto, está feito aí, viu? Está feito aí. Uma boa tarde para todos que estão chegando aqui agora. Tá certo? Como que é? Hoje fecha a tampa do caixão, né, professora? Hoje é o fechamento e depois será a live sobre Moisés, a farsa de Moisés. O couro vai comer, vou um pouquinho para o Antigo Testamento, existência, historicidade, achados arqueológicos e veremos. Moisés existiu, aí tem um problema. Qual é o problema, professor? Quer ver? Só uma palhinha aqui do que será a série Moisés. Se Moisés realmente não existiu, aí como vai ficar o Novo Testamento? Como que você vai ter a figura de Jesus falando a respeito de Moisés? Ou, se Moisés não existiu, logo as leis não são de Moisés. E aí, como fica? Como pode isso? É a mesma coisa, se Abraão também não existiu, patriarca, como pôde, então, encontrar falas na boca de Jesus a respeito de Abraão? Então, será que Jesus era a favor da fábula, do folclore, dos mitos, das inverdades? Complicado isso, né? Imagine, desconstruiu Moisés, logo desconstrói muitas coisas do Novo Testamento. Se prepare que o chumbo vai ser grosso na série A Farsa de Moisés. Se prepare. Vamos lá então, senhores, vamos trabalhar então com o esboço. Já 13 minutinhos aqui, obrigado pelo carinho de todos vocês. Uma excelente quarta-feira e uma boa tarde também, tá bom? Vamos lá, Antônio, rapidinho aqui, bom, professor Antônio Carlos, aqui de Vitória da Conquista, Bahia. Um abraço, Hélio, lá na fanpage. Hoje estou fazendo transmissão, gente. Isaías Navi, caramba, ninguém existiu. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não usei o pronome ninguém existiu. Tem que tomar cuidado ao ouvir o meu português e não falar coisa o qual eu não falei, tá? Sejam prudentes com vossas escritas e comentários aí no chat, tá bom? Ok? Aí vai dos fundamentos. Agora, falar ninguém existiu, aí é uma concepção sua, não minha. Não foi isso que eu falei, tá? Vamos lá então, senhores, vamos ao esboço. Vamos ver aqui, Manuel Brito chegando agora. E Flávio Mapres, como que é? Moraes, desculpa. Flávio Moraes e SP Suplementos. Pessoal chegando aí agora, um abraço para todos vocês. Vou compartilhar meu esboço e vamos lá então, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, né? Bom, a natureza do Espírito Santo. Outra discordância centrada em torno da questão da Trindade foi a natureza do Espírito Santo. A esse respeito, o comunicado emitido no Concílio de Nicéia foi: cremos no Espírito Santo, apenas cremos, não provamos, não defendemos. Isso parece ter sido adicionado ao credo de Atanásio com uma reflexão tardia. Então você tem a parte do credo que apenas diz:
cremos no Espírito Santo. Nós não provamos. Só que a crença, não é o meu caso, eu não tenho uma crença em algo o qual não existe uma comprovação, o qual não existe um elemento. Eu não lido com isso. Eu lido com os fundamentos, com a lógica, com a razão. Aí eles dizem, cremos apenas. Tem prova? Não. Tá igual o Justino Marte no diálogo com o Trifão. Quando o Trifão disse para Justino Marte, ô Justino, me prova realmente que esse Cristo, qual você diz, ele nasceu, né, da mulher por parte de um homem, ele existiu desde toda a eternidade, ele morreu, foi crucificado, ressuscitou, ascendeu aos céus e voltará. Aí Justino fala, Trifão, eu não tenho como lhe provar isso. Eu apenas creio. E a maioria das fés de muitas pessoas hoje em dia, no nosso país, é justamente a mesma fé e concepção que Justino. Apenas crê. E quando alguém pede uma prova, a pessoa, não, eu não tenho como provar. E aí, como você quer que a pessoa aceite o seu argumento, sendo que você não tem provas para isso? Não, então, eu não lido com fé e crença nesse aspecto. Tem que existir uma comprovação, para que exista uma racionalidade comprobatória sobre isso. Então, essa é a diferença de quem estuda e a diferença de apenas de quem crê. Essa é a questão. Bom, continuo com o esboço. Vamos lá, senhores. Não esqueçam daquele like, por favor, e compartilhar também, tá? Espírito de Deus, ou teospneuma, o Espírito de Deus. Tal como acontece com tantos outros conceitos cosmológicos básicos, como logos, nomos, nous, ou palavra, lei, mente, o desenvolvimento em grego profano atinge um clímax quando a filosofia religiosa do estoicismo, do pneuma, era um poder ou substância cósmica universal. Era usado linguisticamente para o ser e manifestação da própria divindade. Então, antigamente, quando se falava de espírito ou espírito de Deus, não via isso como uma pessoa, mas sim como uma manifestação da divindade. Uma manifestação da divindade, não uma pessoa. Isso no conceito antigo, tá? Então tem muita diferença aí, e nisso veremos hoje a respeito dessas diferenças, tá bom? Obrigado pelo superchat, viu, Tony? Parabéns pela série, professor. Aguardando a próxima. Boa tarde, Emerson, tá? Continua aqui, senhores. Depois eu aperto um pouco o caldo aqui, tá? Vamos lá. Pneuma na criação em vida. Vou explicar um pouquinho sobre a questão do espírito, que é pneuma em grego, em hebraico é ruach, tá? O conceito de pneuma no mundo grego, se desenvolveu com base prevista em modalidades específicas de uso geral e nas primeiras noções de crença religiosa popular sobre a conexão direta e abrangente do ser e da operação entre o vento, respiração, alma e o poder de geração, vida e espírito. Em primeira instância, essas ideias são, em parte, expressas por sinônimos mais antigos ou contemporâneos relacionados no sentido. Exemplos: pinoé, epinoia, epipnus, eis, en, epipneu, anemos, aner, psique, que são posteriormente sistematizados sob o único termo pneuma. O conceito de poder cosmogônico, criar, a vida generativa, é, portanto, generalizado na mitologia primitiva. Então, quando se fala de espírito, nem sempre é o raciocínio que muitos de vocês têm, muitos de vocês cristãos têm. E toda vez que a palavra espírito está inserida no texto, se aplica ao Espírito Santo. Não, gente. Existem várias conotações do vocábulo pneuma. Está relacionado em vários contextos de várias modalidades e formas. Então, não posso radicalizar e dizer que toda atestação do vocábulo pneuma atestado na Bíblia está, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, está se referindo ao Espírito Santo. E o problema maior é identificar o Espírito Santo como uma pessoa. Por mais que vários textos possam e fazem alusão como sendo uma pessoa. Isso eu vou explicar nessa aula de hoje. Realmente, os textos que falam, o Espírito Santo fala, interage, tem ciúmes, se entristece, ensina, faz lembrar, recordar, regenerar,
Isso são atividades humanas, de pessoas que estão interagindo com a vida dos seres humanos. Mas isso quer dizer, então, que isso comprova que o Espírito Santo é uma pessoa? Posso pegar vários textos do Novo Testamento fazendo alusão a isso. Lembrando que para defender o Espírito Santo como uma pessoa, e sendo ela parte da Trindade, eu preciso que todos os elementos construídos no Novo Testamento para caracterizar o Espírito Santo como pessoa, eu preciso dos mesmos elementos lá no Antigo, senhores. Eu não posso estabelecer uma doutrina como foi estabelecida, como a igreja estabeleceu, a igreja católica fez isso, os concílios fizeram isso, a patrística fez isso, estabeleceu um ponto doutrinário, que é o Espírito Santo como pessoa que interage, se na terceira pessoa da Trindade, apenas caracterizado dentro do Novo. Mas onde está isso no Antigo? Onde está essa gama doutrinária explícita no Antigo Testamento? Isso é uma farsa. Isso é uma invenção. Se ele é existente desde toda a eternidade, faz parte da Santíssima Trindade e é uma pessoa, a relação tem que existir desde os primórdios da história, de todos os elementos constituídos lá no Antigo Testamento. E onde estão isso aí agora? Cadê as provas? Vai me pegar duas referências do Antigo Testamento, é doutrina estabelecida de fato e verdade absoluta? O Espírito Santo é uma pessoa? Alguém dos senhores aí no chat quer me responder agora, senhores? Como fica isso agora? Cadê? O Espírito Santo interagindo no Antigo Testamento como pessoa. Onde está? Não existe revelação. Não existe revelação parcial. Isso aí é história da carochinha. Quem fala que o Antigo Testamento é revelação parcial, isso é falácia, é achismo, tá? Não existe revelação alguma. Revelação só na mente de pessoas bitoladas, pessoas que não estudam. Não, gente, tem que estudar. Não existe revelação alguma. Cadê o Espírito Santo lá? Me dê dentro de uma revelação parcial, o Espírito Santo lá. Ou seja, olha o argumento de algumas pessoas agora. As pessoas não conseguem dar os fundamentos e as provas do Espírito Santo no Antigo Testamento, aí as pessoas querem dizer que é revelação parcial. Aí não dá, né, senhores? Não, tá vendo? Quando as pessoas não têm os fundamentos para provar, entra no achismo, naquilo que a pessoa pensa, naquilo que a pessoa acha, revelação parcial. Da onde isso? Nós estamos falando de um ponto fundamental, é a Trindade que alguns creem. Então, cadê? Não é a Trindade perfeita? Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? E cadê agora? Lá em todo o Antigo Testamento. Me encontre Jesus em todo o Antigo Testamento. Onde está? Gente, revelação parcial, isso chama-se de ignorância, tá? É o nome que eu dou para isso. Quando não existe comprovação e fundamento, então se inventa alguma coisa, o achismo. Aí se inventa o que quer para poder dar uma explicação que não existe. Bom, continuo aqui com o meu esboço. Vamos lá? Novamente, tem muito conteúdo aqui hoje. Vamos aqui embaixo aqui. Vamos lá, senhores. Pneuma e inspiração. A visão religiosa do pneuma, do espírito, toda vez que eu falar a palavra pneuma, eu vou traduzir para espírito aqui, tá? Porém, tem vários significados, tá bom? Tem um significado especial em Apolônio sobre inspiração, adivinhação e profecia. Só mais tarde, a partir do 1º século depois de Cristo, que o vocábulo pneuma passa a não ter influência estoica e é utilizado em discussão sobre a natureza da adivinhação e inspiração. Pneuma é a força material cujo fôlego define a pitonisa em um estado de êxtase, de preenchimento profético com a divindade. Deixa eu falar uma coisa para os senhores aqui. Quando as pessoas falam, o fulano ali está profetizando, ele está no espírito. Como se fala isso? Então, como se fosse um êxtase, algo do subconsciente, né? Então, sai a consciência, entra subconsciente da pessoa, e aí existem aquelas manifestações que são puras invenções. Como que é, professor? Sim, a glossolalia é uma pura invenção, uma articulação, tá? Isso depois farei uma série sobre esse assunto. Uma boa tarde aí, Saulo Rodrigues, seja bem-vindo, tá? Um abraço para você, viu? Obrigado, Danilo Campos. Cheguei compartilhando e metendo o dedo no like. É isso aí, gente. 200 pessoas na live, por favor, não esqueçam daquele like, por gentileza, tá? Vamos lá, gente, vamos entender isso.
Vamos lá. Algumas pessoas acham que citar versículo para mim resolve alguma coisa. Não, gente, tem que explicar o versículo, mas vou chegar lá. Vamos aqui. Pneuma é a força material cujo fôlego define a pitonise em estado de êxtase. Ok, já falei. Teologicamente significativa é a ideia de que pneuma é a causa e a fonte de expressões de êxtase, em que a sacerdotisa se torna tão diretamente a voz divina. O ir e o vir do pneuma são caracteristicamente associadas com o efeito de foné, que é voz. Por exemplo, o som de um instrumento de sopro, ou o discurso estático da Sibila. As Sibila eram profetisas, tá? Aí se fala muito sobre oráculos sibilinos. Do ponto de vista da fenomenologia religiosa, o Novo Testamento testemunha a mesma combinação original quando ele constantemente liga pneuma e propheteuei, ou quando se refere a falar em línguas como um dom do Espírito Santo. Ou quando se fala do Espírito imundo, clamando que sai do homem, ou do Espírito Santo, que lhe enche. Aí algumas pessoas querem pegar, o Espírito Santo foi derramado. Peraí, como pode uma pessoa derramar algo? A pessoa se derrama? Se você colocar o Espírito Santo é uma pessoa, como que é isso? Alguém pode me explicar isso agora? Uma pessoa se derramando em outras pessoas. E aí? Ele é uma pessoa. Como que é isso? Como que explica isso? Hein, Isaías Navi? Vamos pegar aqui você? O Espírito Santo só foi derramado no Novo Testamento no dia de Pentecostes. Antes disso, o conhecimento a respeito do Espírito Santo era de apenas uma manifestação divina. Que interessante. Então tem coisa errada nessa trindade. Por quê, professor? O Navi, Isaías Navi? Porque aí houve distinção de pessoas, né? Não é isso? É. Então quer dizer que Deus rejeitou todos lá e somente do novo? Foi derramado... Nem no mistério de Jesus aconteceu isso, né? Só lá em Pentecoste? Que raio de trindade é essa aí? Fazendo o que? Acepção de pessoas. Parabéns pelo seu argumento aí, Isaías Navi. Parabéns. Lindo seu argumento, né? Com bastante fundamento. Não, meu amigo, isso é linguagem de religioso, pelo amor de Deus. Aí esse seu comentário isolado é de pessoas que carecem estudar um pouco mais, tá bom? Só um minutinho aqui, gente, deixa eu dar uma pausa aqui, que eu vou melhorar o meu ar-condicionado, que ele tá dando um pauzinho aqui. Vou ficar aqui, não, vou deixar desligado mesmo. Continuo, senhores. Deixa eu compartilhar o esboço aqui novamente. Vamos lá. Enquanto eu compartilho aqui, deixa eu ligar aqui meu ar-condicionado, que deu um pauzinho aqui. Só um minutinho que eu já volto, tá bom, senhores? Só um minuto. Pronto, gente, consegui resolver aqui. Agora vamos novamente lá ao esboço. As características da experiência do Espírito Divino aqui não são diferentes daqueles encontrados no Novo Testamento e na história de Pentecostes. Isso, como também o episódio com Nicodemos ou o surto de língua na igreja de Corinto. Pneuma tem um efeito libertador. Ele descreve e revela o que estava escondido, desconhecido. Assim estabelece uma relação com a verdade das coisas, vida de forma irregular, sem mediação, embora basicamente não esperado. Pneuma é algo que o homem não controla como uma posse de espírito. Ao contrário, ele próprio é passivamente possuído por ele. Para aí. Então, nós temos vários problemas inseridos. Então, a pessoa controla, ele se chateia e tantas outras coisas. Como explicar isso, senhores? Como explicar essa questão? Problemático, né? Senhores. Não, gente, estava aqui arrumando meu ar-condicionado, por isso que eu dei uma pausa aqui, tá bom? Mas estou aqui de volta, viu? Senão aqui o calor aqui, a iluminação aqui é forte demais, tá? Vamos lá. Vamos entender aqui mais alguns conceitos aqui. Vamos lá tratar desse Espírito Santo na Bíblia, né? Deixa eu passar aqui. O conceito grego de pneuma no Novo Testamento
Apesar do estoicismo fazer uso de pneuma, contrasta com seu papel no Novo Testamento. Há certo paralelismo na compreensão formal. Assim, ambos, pneuma como dinamis, que é poder, enche, gera, arrebata, inspira e divulga. Ele dá o poder de dizer e fazer coisas extraordinárias. O fator constitutivo do pneuma no mundo grego é sempre sua corporeidade sutil e poderosa. Então, a concepção de um espírito dentro de uma corporeidade não é um conceito do novo, como alguns imaginam e pensam. Não. Conceito lá atrás, tá? Lá no mundo grego. Por isso que eu falo, a Bíblia é cheia de manipulação, adulteração, implantação, adaptação, e tem gente achando que é revelação. Não, gente, não. Por isso que eu falo, carece muitas pessoas de estudar, tem que estudar para não escrever e dizer besteiras, viu? Continuo. Vamos lá, senhores. Vamos dar continuidade aqui no conteúdo. Vamos lá. O grego profano não conhece pessoa hipostática do espírito entendida como uma entidade divina independente. Não existe isso. O conceito do grego, que está no Novo Testamento de pneuma, esquece. Outro problema também, se você pegar o vocábulo ruach em hebraico e pneuma no grego, nenhum dos dois vocábulos, nenhum, para você dizer espírito em hebraico ou no grego, não vai tratar de uma pessoa distinta, tá? De uma pessoa, personalidade. Não existe isso. Aí eu vos pergunto agora, peraí. Então, de onde tirar esse conceito? De Espírito Santo sendo uma pessoa da Trindade. De onde? Me expliquem aí agora. Nem pneuma eu tenho esse conceito, desde a sua originalidade, sua primeira aplicação, tá? E nem hebraico ruach. E agora? Como faz? Como me explica? Alguém pode me explicar isso agora? Como que fica agora? Vamos lá, espero alguém me explicar aqui agora. Vamos lá, palavra espírito agora. Me expliquem agora. Vamos lá. Não tem explicação, né? Não, eu acho que não tem explicação. Não tem explicação, não existe isso. Quem cria isso, lógico, é de achismo, mas procure definição. Ai, meu Deus. Continuo. Vamos lá. O Espírito Santo é uma pessoa? Olha o que as pessoas querem argumentar. A resposta é que a Bíblia apresenta a pessoa, uma pessoa, né? A pessoa como uma substância que pode fazer coisas pessoais e relacionais, como falar, pensar, sentir, agir. Algo que faz estas coisas pessoais no relacionamento, como Deus, anjos, seres humanos, é uma pessoa. Então, para você caracterizar que alguém é uma pessoa, então é necessário que essa pessoa fale, olhe, ande, interaja, pensa, critique, julgue e tantas outras coisas. Isso é o que caracteriza nós, seres humanos, como pessoa. Nós somos uma pessoa. Pensamos, agimos, falamos, raciocinamos. Ok. Agora, onde está o Espírito Santo nisso aí agora? No fato. Aí, agora, ao vivo aí, cadê? Cadê? Ao fato agora, ao vivo, né? A Bíblia não agora, tá aí do seu lado? Tá falando com você aí? Audivelmente. Tem que ser audivelmente. Tá aí? O que ele tá falando aí agora aí pra você? Vocês dizem que é uma pessoa. Cadê? Me provem aí agora, por favor. Tira uma foto aí do seu Espírito Santo aí pra mim, envia aqui, por gentileza. Hã? Ah, não, pessoal, é na Bíblia. Ah, então, seu Espírito Santo, ele está apenas dentro da sua Bíblia, na sua crença e na sua fé. Mas, de fato e verdade, não. Não está. Vou continuar o esboço aqui. Então, é isso mesmo, Leandro Felipe. O vento não fala. Então, manda o vento falar. Manda articular. Hã? Tem garganta agora, tem cordas vocais para falar. Eu falo que as pessoas têm que parar para pensar, estudar, tá? Tem que parar para isso. Continua aqui, senhores. Vamos lá.
Como é que o Espírito Santo se sai sobre esses critérios? Olha o que eu vou colocar aqui agora, mas antes disso aqui, deixa eu mandar um pro Hades aqui, que agora eu lembrei, e tem pessoas que vão no canal deles e falam mal da minha pessoa. Agora que eu lembrei de uns aqui, deixa eu mandar lá pro Hades. Pronto, vai pro Hades, vai com Deus, tá? Pronto, já mandei um pro Hades. Agora que eu lembrei, tem umas pessoas que entram aqui que tem canal e falam mal a respeito da minha pessoa. Depois quer vir aqui no meu chat escrever alguma coisa. Caçar coquinho. Vai ver se eu tô na esquina. Bom, vamos lá. Como é que o Espírito Santo se sai sobre esse critério? Bom, se ele é uma pessoa, pergunta, ele pode ser extinto? É extinto, ele pode morrer? Como que é? É informado que ele pode ser extinto, que diz assim, não extingais o Espírito. Ok. Espírito, aí as pessoas querem entender que é o Espírito Santo. Vamos entender esse Espírito aqui. O vocábulo extinguir vem do verbo grego esbenime. Romero e outras fontes fizeram uso do mesmo com os seguintes significados. Estado ou faculdade de deixar de funcionar, ou existir, ou colocar para fora. É o Espírito Santo, então ele pode deixar de funcionar. Ele deixa de funcionar. Gente. Quando fala de Espírito, Espírito Santo não é uma pessoa. Está falando de uma atividade de Deus, uma expressão de Deus, uma força de Deus. É nesse sentido que sim. Tá? Nesse sentido, sim. Pode ser extinto, pode ser expulso, pode ser neutralizado. Tá bom? Então, o Espírito Santo como pessoa, você esquece isso. Calma que eu vou detalhar. Eu estou na parte inicial ainda do meu esboço aqui. Mas vamos colocar, então, que Paulo, ao escrever sobre isso, se refere ao Espírito Santo. Porque, por incrível que pareça, as pessoas não sabem diferenciar e achando, porque Espírito, pneuma ágios, é o Espírito Santo. Qual o nome do Espírito Santo? É o único que não tem nome, né? Bom, mas continuo, gente, continuo. É cada uma, viu? É cada uma que eu tenho que ouvir. Vamos lá. O vocábulo literalmente tem um sentido de extinguir, colocar para fora, segundo José e outras fontes. Como figura de linguagem, pode ser entendido como reprimir, suprimir, etc., conforme se vê na Ilíada de Romero e nas obras de Platão. O ciclo de exortações sobre o uso da profecia começa com 2 exortações que detêm as tentativas de impedir o uso desse dom dentro da igreja. Não apague o fogo do Espírito, ou seja, não trate as profecias com desprezo. Não tem nada de referência bibliográfica aqui não, tá? Professor, aqui é tudo achismo, ó. É tudo invenção, tá? Quem quiser adquirir o esboço sobre a Trindade já está disponível, só entrar em contato comigo, tá bom? O verbo do primeiro imperativo significa apagar o fogo e depois, metaforicamente, aniquilar ou fazer desaparecer. Às vezes o verbo descreve uma ação que faz algo desaparecer completamente, como a própria existência de uma pessoa quando a morte chega. Mas em outros lugares ela carrega mais significado moderado de atenuar ou restringir algo. Alguns tessalonicenses parecem ter tentado proibir a manifestação do Espírito em sua igreja, como a presença do Espírito Santo na comunidade é comparada ao fogo. Isso descreveria apropriadamente as tentativas de eliminar essas manifestações. Mas de onde se originou essa tentativa de restringir a atividade do Espírito? Da onde? Curiosamente, Plutarco, o sacerdote de Apolo em Delfos, usou o mesmo vocábulo encontrado aqui em Tessalonicenses, em sua apologética contra a diminuição da confiança no oráculo daquela famosa cidade sagrada. As sacerdotisas haviam parado de fazer profecias. Aí tem gente que acha que as profecias é só para cristão, que quem profetizava eram apenas pessoas que tinham o dom do Espírito Santo da terceira pessoa da Trindade. Não, senhores. Essa questão de profecia, de profetizar, sempre existiu na história e não tem nada a ver com o cristianismo. Nada a ver com o cristianismo. Existiam pessoas consideradas pagãs que eram profetas, senhores. Mas na cabeça do cristão, do religioso, daquele que não estuda, não, isso é fonte de Deus, é do Espírito Santo. Que coisa, hein? Que maravilha, hein? Né? Tem religiões hoje que não são cristãs que tratam de profecia, senhores. Que tratam de revelações, senhores. Que coisa, né? E não são cristãs. Tem que tomar cuidado, senhores. Cuidado. Ao achar que a Bíblia é a fonte absoluta da verdade,
Ela quem traz revelação de todos os mistérios do mundo. Né? Infelizmente, essa não é a verdade, tá? Essa não é a verdade. Então, tem que tomar cuidado. Continuo. Vamos lá. Continua aqui. Gerando um filho. Vamos lá, então. Agora eu vou pegar assim, senhores. Ó. Vamos entender, então. Preste bem atenção que o professor Fábio Sabino vai colocar. Vamos colocar, então, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Vamos colocar que ele é. Olha o que vai acontecer agora para aqueles que acreditam que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Preste bem atenção. Olha o que vai acontecer. Quer ver? Vou ler o versículo bíblico aqui para os senhores. Olha que maravilha isso aqui agora. Ó. Os evangelistas registram mais uma prova de que o Espírito Santo não é uma pessoa. Mas eu vou colocar ele sendo uma pessoa. Em Mateus 1:20, informa que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Portanto, se ele é uma pessoa, o Espírito Santo cometeu pecado, pois teve relação com uma mulher comprometida. E agora? Como fica isso? Aí eu pergunto, e agora? O Espírito Santo peca, então? Pecou. Então o Espírito Santo pecou. Se ele é padrasto de Jesus. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa, ele cometeu pecado. Pode, então, o Espírito Santo pecar? Como que é isso? Se você acredita que Jesus nasceu concebido pelo Espírito Santo e Maria era noiva de Jesus, primeiro o Espírito Santo contrariou o próprio mandamento que ele criou, né? Porque se vocês acreditam que a Trindade existe e quem deu os mandamentos foram a Trindade, né? Porque os três trabalham em conjunto, isso é a Trindade, né? Três pessoas distintas na mesma essência. Logo, então, o próprio Espírito Santo contrariou aquilo que ele mesmo estabeleceu, que era o mandamento, que eram as leis. Que coisa! Vamos ler esse versículo? Diz assim, Mateus. Mateus, capítulo 1, versículo 20, diz assim, ó. Opa, eu não li? Não, eu não tenho aqui, mas não tem problema. Vamos pegar aqui Mateus 1:20. Eu pego aqui agora. Mateus 1:20, que vai dizer assim, senhores. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, é dele. José, o que Maria está gerado não é seu não, tá? Não é seu. É do Espírito Santo. Ele é o progenitor, ele é o pai. Foi ele quem transou com Maria, simplificando a linguagem. Foi o Espírito Santo que colocou esperma dentro de Maria. Porque eu nunca vi uma criança nascer sem o esperma do homem, ou sem um espermatozoide. Tem como um ser humano nascer sem o esperma, sem a parte do esperma? Alguém aí, esqueci até a área da ciência? Alguém pode me explicar, senhores? Como que pode um feto nascer sem o esperma? Tem como? Cientificamente tem como? Escreva aí no chat, por gentileza. Eu quero saber, senhor. Estou aguardando a resposta dos senhores aqui no chat. Eu quero saber, tem como? Deve estar com um delay muito grande aqui minha live hoje, hein? Rapaz, muito grande o delay. Ah lá. Agora, então... Para que exista clonagem, mas ali se trata de clonagem, gente? Ali é clono, Jesus é um clono de que não? Não é clonagem. Hã? Não é clonagem? Como que é isso? Cadê? Cadê clonagem? Não, gente, não tem como. Tá? Aqui, ó. Como que é, Adélio? Reprodução humana, genética? Não tem, porque o esperma é metade do embrião. Obrigado, Adélio Garbaza. Aí. Olha lá, ó, aqui, ó. Não, meu amigo, não existe isso.
Não existe. Então, é isso que eu estou colocando, Paulo Henrique. Se ele nasce, o Espírito Santo peca, meu filho. Se o Espírito Santo é uma pessoa e Jesus é gerado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo pecou, meu filho. Ó, tá entendendo agora? E aí? E aí, Paulo Henrique? Pecou. Ele pode ter nascido divinamente, então. Pecado. Então Deus pecou, ou seja, o próprio Jesus pecou, se Jesus faz parte da Trindade. O próprio Pai pecou, ou seja, os três pecaram. Se a Trindade são os três distintos, com a mesma essência, logo, Deus pecador? Parabéns. Parabéns. Parabéns para os três. Aí depois quer que Jesus perdoe o pecado de alguém? Aí querem dizer que Jesus veio para perdoar o pecado da humanidade? Se o nascimento dele já foi em pecado? Como fica isso agora, senhores? Saiam dessa aí, os apologistas. E aí? O Espírito Santo é uma pessoa? Se é, pecou. Maria era noiva de José. É. Daí, senhores. É, então. Como fica? Não tem como, gente. Para que nasça uma pessoa, é necessário que exista o esperma. Então, se quem tem o Espírito Santo como pessoa, então o Espírito Santo foi lá e jogou o esperma dele dentro de Maria, transou com Maria, ejaculou em Maria, aí nasceu Jesus, um pecado, o Espírito Santo pecou. Olha, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade pecando. Para quem acredita que o Espírito Santo é uma pessoa, tá bom? Tá? Já começo por aí. É, senhores. Essa é a questão. Ai, 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 ai. Deixa eu jogar mais um lixo aqui. Eu odeio esses lixos, vem aqui para causar. Vai, meu filho. Vai lá pro Hades. Mais um pro Hades. Vai, mais um pro Hades. Continuo, senhores. Vamos lá. Interessante, cadê o Espírito Santo nas orações de Jesus? Jesus orou continuamente e dirigiu-se ao Pai e não o Espírito Santo como seu Pai. Olha que interessante isso. Nunca que ele representa o Espírito Santo como seu Pai. Nem Jesus fala do Espírito Santo como uma terceira pessoa divina. Ao invés, ele só falava da relação entre Deus Pai e ele mesmo. Cadê o Espírito Santo aí? Jesus só ora para o Pai. Jesus só fala com o Pai. Eu pergunto, onde está o Espírito Santo, senhores? Onde está? Não tem. Ah, não, isso não pode ser assim. Não, aí não. Aí eu não aceito, não, porque tem que ter as referências, tem que ter a bagagem, tem que ter a instrução, tem que ter tudo, senhor. Não pode ser assim, não. Jogado dessa forma, não, só para as pessoas acreditarem, só para as pessoas pensarem que ali é a verdade absoluta. Não, assim não. Aí o professor Fábio não aceita, não. Tem que ter os fundamentos, né? Mas, infelizmente, não é o que acontece, né? Não é o que aconteceu. Complicado. Mas vou dar continuidade aqui. Agora sim. Agora deixa eu pegar aqui as outras partes que eu falei. Olha aqui que interessante. Agora sim, agora eu peguei o meu esboço correto aqui, ó. Portanto, se ele é uma pessoa, ele cometeu pecado, pois gerou um filho em uma mulher comprometida. Olha o que diz lá, Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, comprometida, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Entretanto, em Lucas 1,35, o Espírito Santo está relacionado com a virtude de Deus. Aê, melhorou. E respondendo, o anjo lhe disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui está a questão. Então, o Espírito Santo, gente, é apenas uma manifestação de uma virtude de Deus. Não é uma pessoa, mas se for uma pessoa, então ele pecou, tá bom? Ele pecou, tá? Essa é a questão. Continuo, senhores. Aí eu falei a oração, aí Jesus vai lá, ora só para o Pai, mas o Espírito Santo esquece. Cadê o Espírito Santo nas orações de Jesus? Não existe. Cadê a Trindade para Jesus? Não existe. Onde está o Espírito Santo na Trindade por Paulo? Se a divindade era uma Trindade, certamente o apóstolo Paulo teria entendido e enfatizado isso em seus ensinos.
No entanto, não se encontra esse conceito em seus escritos. A saudação padrão de Paulo em suas cartas às igrejas, bem como às pessoas a quem ele escreveu, é graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não há nenhuma menção do Espírito Santo, ou menos se vê em várias passagens. O Espírito Santo é sempre deixado de fora dessas saudações. Um descuido inacreditável se o Espírito Santo fosse realmente uma pessoa co-igual com Deus e Jesus. Isto é ainda mais surpreendente quando se considera que as igrejas que Paulo escreveu tinham muitos membros gentios de origem politeístas, que antigamente tinham adorado vários deuses. As epístolas de Paulo não fazem qualquer tentativa em explicar a Trindade ou o Espírito Santo como uma pessoa divina em igualdade com Deus Pai e Jesus Cristo. Me encontre uma referência sequer onde Paulo iguala o Espírito Santo como co-igual com o Pai e com o Filho. Me achem um texto aí, apologistas. Me achem um. Não tem, né? Lógico que não tem. Tem. Se você inventar, vai ter. Só você escrever uma Bíblia por você inventando tudo, assim como a Patrícia fez, aí vai ter um monte de coisa. Aí vai ter um monte de referência a respeito disso, tá? Vamos lá, senhores. Continuo. Não é fácil, não. O apóstolo Paulo afirma claramente: há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Ele não faz nenhuma menção do Espírito Santo como uma pessoa divina. Não tem. Cadê o Espírito Santo na Trindade do Apocalipse? Olha lá, acha lá, no Apocalipse. O último livro da Bíblia descreve um novo céu e uma nova terra, em que o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles. Jesus Cristo, o Cordeiro, também está lá. E o Espírito Santo, porém, mais uma vez, não é explicitamente mencionado. Outro descuido inconcebível, caso este Espírito fosse a terceira pessoa da Trindade. Não tem também, né? Não tem. Cadê o Espírito Santo no livro do Apocalipse lá? Coigual com o Pai, coigual com o Filho. Não. É revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu. Tem coisa errada aí, hein? Tem coisa errada aí, hein, senhores? Vamos continuar aqui com o esbocinho, senhores. Não esqueça daquele like, por gentileza, tá bom? Vamos lá, pegar agora o caso em Atos 8:29. Ah, professor, esse texto que eu queria. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Será que realmente foi o Espírito Santo que falou com Felipe? Ou um anjo? As pessoas, não, professor, foi o Espírito Santo que falou. Peraí, então. Se o Espírito Santo fala de forma audível, ele tem que falar nos dias de hoje, senhores. Cadê apologistas? Traga-nos a prova do Espírito Santo falando com vocês. Quer me desafiar no quê? A sua Bíblia é uma teoria, não é uma prática, não é uma verdade. Para que seja verdade, tem que existir hoje, atuar aí, ó, com você. Todo o culto que vocês fazem, tem que pegar o microfone, deixar no pedestal aqui, ó, e ecoar a voz do Espírito para a igreja toda. Isso acontece na sua igreja? Não. É os senhores que têm que falar, né? Cadê o Espírito Santo falando nos microfones das vossas igrejas? Não é uma pessoa? Ele não fala? Não falou com o Felipe? Nesse texto que vocês querem fazer uso, que ele é uma pessoa, dentro da Bíblia. Eu quero na prática aí. Me encontrem, me provem aí agora. Filmem, por gentileza. Ou melhor, me convidem para as vossas igrejas. E eu quero ver em todos os cultos quando é que o Espírito Santo, como pessoa, vai falar para que todo mundo ouça. Aí agora eu desafio os senhores. Cadê o Espírito Santo como pessoa? Hoje, cadê? Não tem que existir? Tem. Vocês não dizem que Jesus subiu aos céus e deixou o Consolador? Que é o Espírito Santo? Então, cadê ele falando audivelmente? Agora eu quero saber. Não tem, né, senhores? Não tem, né? Ah, tá. Então, aí é teoria. Aí vocês querem usar a Bíblia
teoria para provar alguma coisa? Aí vocês querem que eu acredite nisso? Como uma verdade absoluta? Não, verdade absoluta tem que existir a prova, aí tem que ter. Se você pega essas referências, como de Filipe, que o Espírito Santo falou, então ele tem que falar até hoje. Não é ele que está conosco? Não é o Consolador que Jesus deixou? Como faz agora? Como faz agora? Os que eu falo, ensine a verdade, não ensine a mentira para o povo, não. Aí eu quero saber da verdade agora. Eu vou te contar, viu? Vai acontecer. Vai, tá acontecendo já. Lembrando, senhores, que eu não sou ateu, tá? Não sou ateu, tá bom? Continuo, senhores. Vamos lá, o caso de Filipe foi o Espírito Santo? Não, pode usar esse texto, o texto que vocês quiserem. Vê-se que não está escrito Espírito Santo, e sim apenas Espírito. Mesmo que estivesse escrito Espírito Santo, não teria problema algum aqui no texto. O qual isso muda totalmente a afirmação de alguns. A palavra Espírito pode muito bem ser aplicado ao anjo do versículo 26, do mesmo contexto de Atos 8, senhores, que está se comunicando com Filipe, não Espírito Santo, também piorou. Isso é uma invenção, então, é uma fábula. Atos 8, 29 é uma fábula inserida. Porque é uma fábula, se alguém já viu um anjo aí? Anjo falando, o anjo fala aí com você, o anjo se materializou para falar com você? Quais são as provas, os fundamentos? Como que fica isso? Ai. Continuo. A palavra Espírito pode muito bem ser aplicada ao anjo do versículo 26, que está se comunicando com Filipe, e não o Espírito Santo. O novo desenvolvimento da narrativa é atribuído à iniciativa divina pela referência a um anjo do Senhor no versículo 26. Mais tarde, as instruções são dadas supostamente pelo Espírito Santo. Neste capítulo, como no capítulo 10, a este respeito, pouco ou nenhuma diferença entre as duas agências, ou seja, o anjo ou o Espírito Santo. O caso em Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aí eu vos pergunto, senhores, se o Espírito Santo falava lá com os apóstolos, falou com os apóstolos, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Cadê o Espírito Santo falando hoje? Onde ele está? Provas. Dê para a sua igreja. Falando audivelmente. Onde está, senhores? Eu desafio todos os pastores do mundo, apóstolos, bispos, reverendos, a me dar a prova do Espírito Santo hoje. Tem que ser hoje. Hoje. Falando audivelmente. Esse é o desafio agora. Prove que a sua Bíblia é a verdade agora. Prove. Prove que o seu Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Prove agora. Não sou ateu. Sou apenas um pesquisador, estudioso e teólogo. E como diz a sua própria Bíblia, que ele está presente, então ele tem que falar audivelmente. Eu estou aqui agora. Então o Espírito Santo tem que pegar esse microfone aqui, ó, e sair uma voz aí para vocês agora, que não seja a minha. Eu estou falando, mas tem que sair uma voz aí agora, aí agora, que não seja a minha. Eu não sou ateu. Saiu alguma voz aí, senhores? Então faça esse teste. Pegue o microfone da sua igreja, o qual você está falando, você, e fale assim para o seu público da sua igreja agora. Irmãos, nós pregamos, ensinamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é santa, inefável, inerrante, a verdade absoluta de Deus. E Jesus ensinou que não nos deixaria órfãos, porque nós cremos na Bíblia Sagrada, que tudo que está escrito ali é a verdade, e Jesus falou que não nos deixaria órfão, e nos deixaria o Consolador, nos revestiria de poder, e a maior comprovação que o Espírito Santo é uma pessoa
ele interage, ele fala. Nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo falou com Felipe, onde o Espírito Santo falou com os apóstolos para separar Barnabé e Saulo, mediante a esta verdade que nós acreditamos. Eu, pastor fulano de tal, que estou falando nesse microfone que vocês estão vendo, agora eu vou me silenciar e o Espírito Santo vai falar com vocês. Faça isso na sua igreja, faça. E me prove que o Espírito Santo é uma pessoa. Faça, senhores. Eu não lido com ilusão e estou iludindo ninguém, como muitos de vocês fazem por aí, tá? Tá bom? Fazem isso. Desafio, qualquer um. Ensine a verdade para o seu público, não a mentira, a papagaiada. Aí o povo aí, ó. País cristão, com a Bíblia aí, que é a verdade absoluta, né? Não é a palavra de Deus? Então, vai. Prove aí. Prove. Senhores. Aí ninguém vai provar isso. Lógico, não existe, né? Não existe. Porque se existisse, e fosse a verdade, e fosse uma pessoa, ele falaria em todos os cultos. Existe uma coisa melhor, maior e mais grandiosa. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora, gente. Existe algo melhor, maior, em grandiosidade, do que em um culto, o pastor ali no microfone, o reverendo, o bispo, o apóstolo, raio que o parta, o papa, quem seja, está falando ali, e ele parar e ecoar a voz do Espírito Santo pelo microfone. Gente do céu. Seria, aí sim, seria a maior conversão de toda a humanidade para o cristianismo. Aí seria a verdade absoluta. Mas uma história de mais de milênios. Nunca se viu isso. Obrigado pelo superchat, Cauã. É que ele é tímido, professor. Seja compreensivo. Senhores. Cadê? Eu bato pesado? Bato, porque é a prova, é o fato. Pode pegar o versículo que vocês quiserem. Eu quero fato agora. Continuo. Referência da live de ontem com o professor, né? O professor é mais enérgico, sim. Vamos lá. Agora eu vou explicar esse versículo para vocês, tá? Atos 13, 2, tá bom? Será que realmente foi o Espírito Santo quem falou? Eu queria que fosse. Né? Como que conseguiram identificar isso? Apareceu de que forma? Na verdade, eram os profetas que estavam profetizando, pois existiam ali bispos e diáconos que estavam assumindo o serviço de profetas e mestres. Olha o que diz o contexto dessa passagem. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ou seja, na verdade não tem nada do Espírito Santo, é invenção. Estão dizendo que aqueles profetas, estão dizendo, separai-me a Barnabé e a Saulo para algo que os tenham chamado. Não foi nada do Espírito Santo. Foram os profetas que estavam ali, aí os apóstolos entenderam que aquilo que eles estavam transmitindo era o Espírito Santo que estava falando por intermédio deles. Outro problema existente. Tem crente que acredita, preste bem atenção nisso. Eu fui assembleano, pentecostal e sei do que eu estou dizendo. Tem gente que acredita que quando a pessoa está profetizando, é o Espírito Santo dentro da pessoa. Gente do céu. Como que pode uma pessoa estar dentro de uma outra? Uma pessoa estar dentro de uma outra. Tem crente que acredita nisso. E quando a pessoa está profetizando, é o Espírito Santo dentro da pessoa. Gente do céu. Isso é um absurdo. Isso não existe. Isso não existe. Só na cabeça de demente, de energúmeno. Pessoas com o QI está fragmentado. Idiotizado. Infelizmente, viu? Infelizmente, tá? Continuo, senhores. Não é fácil, não.
Os líderes da igreja de Antioquia são descritos como realizando um serviço de adoração. Lucas não dá nenhuma indicação de como era a forma do culto. Será que isso significa enquanto celebrava a liturgia eucarística? Há mais a ser dito sobre a sugestão de que eles estavam profetizando, ensinando e orando, versículo 3. No decurso da reunião Epitopneumatuarium, falou o Espírito Santo, presumivelmente através de um dos profetas. O caso em Atos 10, 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Enquanto Pedro estava refletindo sobre a visão, um anjo falou com Cornélio, versículo 3. Uma voz falou com Pedro, versículo 13 e 15. Veja que não se fala que foi o Espírito Santo, porém o escritor Lucas entendeu que foi um Espírito, conforme o versículo 19, e não o Espírito Santo, mas é mesmo assim que seja. Eu quero que seja o Espírito Santo que falou com Pedro, com os apóstolos, com Paulo e com tantos outros. E o Espírito me avisa em que tal cidade me acontecerá isso, e aí eu me precavenho e vou para outra. Só que o Espírito Santo não avisou ninguém acerca de tantas outras coisas hoje, né, senhores? Ou seja, parece que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, só alertou os apóstolos. Só guardou os apóstolos. E as demais pessoas, como ficam? E os demais de hoje, como ficam? Como ficam? As pessoas que já morreram, os missionários de outros países, as pessoas que morreram do corona, de tantas outras desgraças, de tsunami, Hiroshima, e tantas outras desgraças no mundo, as guerras que já existiram e existem hoje, na atualidade. Muitos crentes morreram. Por que o Espírito Santo não avisou nenhum deles? Por que não falou audivelmente para eles se refugiarem, fugirem, antes que as desgraças acontecessem, assim como Paulo falou? Por que não os alertou, assim como o Espírito Santo alertou Pedro? Onde está agora, senhores? É na prática. Não é texto bíblico, não. Não sou ateu. Então. Como que pode o Espírito Santo estar, então? Ele está dentro de as pessoas, como que é, Mário José? O Espírito Santo estará em vós, então. Ele é uma pessoa, né? É uma pessoa. Como que ele está dentro? Me explica isso aí agora. Como que ele está dentro? Me explica aí. Interessante que ele está dentro e não faz nada, né? Então, ele está dentro ou está fora? Mas acabei de ler os textos bíblicos, que ele está conversando com as pessoas, conversou com os apóstolos, como que é isso? Entende? A que ponto chega a ignorância? O Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força, é uma ação, é uma figura de linguagem. Não é uma realidade. Tá? Continua aqui, senhores. Eu falei que o caldo ia engrossar, que ia engatar a quinta marcha, então a quinta marcha é hoje, tá? É a última parte. A quinta marcha é hoje. Continua, tem muito conteúdo ainda. Mas vamos lá, nós vamos chegar lá. Atributos impessoais do Espírito Santo. Vamos lá. O Espírito Santo é falado em muitos aspectos, qual demonstra que ele não é uma pessoa divina. Por exemplo, ele é referido como um presente. O Espírito Santo é um presente. Que Deus dá sem limite. O que é isso, gente? Isso não é característica de uma pessoa. Você diz que o Espírito pode ser derramado sobre as pessoas. Ser derramado não é característica de uma pessoa. Tá? Ser batizados com ele, ou por ele, também não é característica de uma pessoa. O problema é que as passagens não falam do Espírito Santo. As pessoas podem beber dele, está na Bíblia. Participar dele. O Espírito Santo é uma bebida agora, viu? É, uma bebida. Você vai lá e bebe do Espírito Santo. Participa dele. Ele é uma pessoa, você vai lá e participa dele. Você vai ser preenchido com ele. O Espírito Santo também renova. E deve ser agitado dentro de nós. Ô, louco, então ele está dentro de nós, vamos dar uma agitadinha aí, ó. Dá uma agitadinha aí, ó. O Espírito Santo está dentro. Vamos agitar, vamos agitar, vamos agitar. Isso é uma pessoa, é? Isso é característica de uma pessoa, é? Você pegar uma pessoa fisicamente chacoalhar é uma coisa. Ali você tem uma pessoa chacoalhando. Agora vai aí, ó. Ó, vamos lá. Que é isso, pelo amor de Deus? Continuo, senhores. Dá uma chacoalhada aí, ó. Como é que ser batizado pelo Espírito Santo? É só você ficar num culto, no meio pentecostal, falar glória, 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 pronto, batizado pelo Espírito Santo.
É sol da glória, irmão. Já viu isso? Eu fui do meu pentecostal. Ia nas vigílias, nos montes. Irmão, você tem que ser batizado no Espírito Santo, tem que falar em línguas. Como que faz? É fácil. Imposição de mão e começa a dar glória sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Shabadaia, badaia, badaia, ayabakassumi na raia sebedegia. Shema naia badaia segia. Pronto, falei mistério. Falei língua estranha. Shebida baia sumi kanahaya sabataia até. Ó, manto da glória. Tá vendo aí, senhores? É, gente. Qualquer um inventa, qualquer língua. Qualquer um enrola a sua língua. Tá? Continua aqui, senhores. Não é fácil não, viu? É a farsa da Trindade, parte 6. Continua, senhores. Ser preenchido com ele, o Espírito Santo também renova, tal. Estas são características impessoais, certamente não são atributos de uma pessoa, um ser pessoal. O Espírito é também descrito por outras designações como o Espírito da promessa, o penhor da nossa herança e o Espírito de sabedoria e revelação. Isso mostra que não é uma pessoa, isso não é uma pessoa. Em contraste com Deus, Pai e Jesus Cristo, que são consistentemente comparados com os seres humanos, e a forma do Espírito Santo é consistentemente representado por vários símbolos e manifestações. E uma completamente diferente da outra, como? O Espírito Santo é comparado à respiração, o Espírito Santo é comparado com vento, com fogo, com água, com óleo, com uma pomba, em um penhor. Para dizer o mínimo, essas representações são difíceis de entender se o Santo Espírito é uma pessoa. Que raio de pessoa é essa, senhores? Senhores. Se ele é uma pessoa, não é um fogo. Se ele é uma pessoa, ele não é um vento. Senhores. Giovana, eu tô pecando contra o seu Espírito Santo. Tô pecando contra o seu Espírito Santo. Primeiro você me prova a existência dele, tá? Primeiro você me prova a existência dele. O dia que alguém me provar, é outra história. Me prove a existência dele. Me prove a pessoa dele. Me prove ele falando com alguém. Aí sim. Aí sim. Tá bom? Primeiro tem que provar. Tá bom? Senhores. Gente, não esqueçam de curtir e compartilhar. Procurem agora compartilhar os meus vídeos. Coloquem nos vossos canais. Para que alcance mais pessoas. Eu sozinho é difícil. Mas se vocês pegarem as minhas aulas sobre essa farsa da Trindade e compartilhar, o alcance é maior. Então vamos compartilhar. Vamos falar nos seus canais. Pode baixar o meu vídeo, coloque lá e pode compartilhar. Fique à vontade. As séries que eu estou falando sobre inferno, Trindade, compartilhe. Coloque nos vossos canais, eu autorizo. Eu autorizo o conteúdo completinho. Vai lá e coloca completo. Pode colocar, autorizo, compartilhe nas suas redes sociais. Como eu fiz o desafio, compartilhe, que eu quero ver qual pastor do mundo vai me provar a existência da pessoa do Espírito Santo por fato e verdade. Por fato e verdade. Na prática eu quero hoje. Porque ele está hoje, não está? Tá, tem que estar. Tem que estar. Então quero a prova, esse é o meu desafio. Depois eu vou fazer um corte só nessa parte aqui e vou lançar. Por gentileza. Isso que eu quero saber. Vamos lá, senhores. Continuo. Gente, o assunto hoje é Trindade, tá? Trindade. Continuo, senhor. O Espírito Santo está ausente nas visões do trono de Deus. Deve-se considerar que nas visões do trono de Deus registrados na Bíblia, embora o Pai e Cristo sejam vistos, dentro do conceito bíblico, o Espírito Santo, como uma terceira pessoa, está completamente ausente. Não tem. Você vai encontrar o trono do Pai, do Filho, mas do Espírito Santo não. Em Atos 7,55, ele descreve o martírio de Estevão. Se lê que ele, Estevão, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à mão direita de Deus. O Espírito Santo esquece. Daniel 7, 9, 14 descreve de forma semelhante a visão dos céus. Ele viu o ancião de dias, Deus o Pai e um como o Filho do Homem. Espírito Santo? Não, ele não viu. Daniel também não viu. Mais uma vez, ele não viu nenhuma terceira pessoa da Santíssima Trindade. Em Apocalipse capítulo 4, 5, 7 e 10, Jesus, o Cordeiro de Deus, é mencionado como estando à mão direita de Deus Pai, mas ninguém é mencionado como sendo a mão esquerda do Pai. Em nenhum lugar está o Espírito Santo mencionado como um ser ou pessoa.
Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, se diz do rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Trono de Deus e do Cordeiro. Entretanto, o Espírito Santo, como uma pessoa distinta, está mais ausente sem um trono. O Espírito Santo não tem trono, só tem o Pai e o Filho. Que raio de trindade é essa no livro do Apocalipse, senhores? Tinha que ter 3 tronos e vazio, né? Um. Por quê? O Espírito Santo está na terra. Ai, meu Deus! Ah, se a Bíblia dos senhores! Ai. Você contra 2 tronos. Não, mas tem que ser 3, senhor. Ô, João, o apóstolo João. Ô, Joãozinho. Você que escreveu o livro do Apocalipse, Joãozinho? Não, tá errado, João. Você tinha que escrever, João, que tem 3 tronos, João. Só que um tá vazio, João. Porque o Espírito Santo tá na terra, João. Ô, João, não peca não, João. Por favor, João, que escreveu o livro do Apocalipse. Ele esqueceu da 3ª pessoa da Trindade. Ficou só o trono do Pai e o trono do Filho. O trono do Espírito nem existe. É complicado. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Acham baratos religiosos. Como que é? Se chegarmos a Deus com o coração quebrantado, o Espírito Santo pode nos revelar as profundezas de Deus. Revelar? É. Me fala aí, Luciano, o que o Espírito Santo já te revelou? As profundezas de Deus. Fala aí para mim, por favor. Não, primeiro, o Espírito Santo tem que se revelar para você. Depois provar que ele é a 3ª pessoa da Trindade. E depois revelar as profundezas de Deus. Né? Onde está isso? Complicado. Continuo, senhores. Em primeiro... É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 6, que há um só Deus, já li isso aqui. Como as Escrituras descrevem as ações do Espírito Santo? Vamos lá? Algumas passagens bíblicas descrevem... Não. Algumas passagens bíblicas parecem descrever o Espírito Santo como aparentemente se engajando em atividades pessoais. Agora vocês vão entender onde que eu vou chegar. Isso significa que o Espírito Santo é uma pessoa distinta? Preste bem atenção. Na linguagem dos tempos bíblicos, as coisas não pessoais às vezes eram descritos ou descritas de forma pessoal, como tendo personalidade e atividade. Agora vocês vão entender a forma que está retratado o Espírito Santo na Bíblia, tá? Por exemplo, em Gênesis 40:10, Deus disse a Caim, olha, 40:10, ó, em Gênesis 4:10, o que você fez? A voz do sangue. Sangue tem voz? Sangue líquido. Clama, ele fala, o sangue? Não. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde o início. Peraí. O sangue clama, gente? Não, gente, o sangue não clama. Então, isso é uma característica, uma figura de linguagem inserido dentro dos textos bíblicos a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala, não interage, porque ele não é uma pessoa. Mas a forma que os escritores inseriram na Bíblia dos senhores é como se ele fosse uma pessoa. Mas isso se trata de figura de linguagem, tá? Vou continuar aqui para os senhores entenderem mais esse raciocínio, tá bom? Gente, não esqueçam daquele like, por gentileza, por favor, tá bom? Continua aqui. Vou compartilhar mais textos para vocês verem. Vou pegar o sentido literal, para ver o absurdo que gera. Aqui o sangue derramado de Abel é descrito como tendo uma voz, que grita a partir do solo. No entanto, esta é claramente uma linguagem figurada, ou uma figura de linguagem. Como o sangue não tem voz, não pode falar. Da mesma forma, no livro de Provérbios, a sabedoria é personificada como clamando em voz alta e chorando. Alguém já viu a sabedoria chorar? A sabedoria é uma pessoa? Ela clama a sabedoria? Ela chora? Não, gente. Isso é uma personificação. Tá? É uma personificação. Obrigado, Espaço Racionalista, aí pelo superchat, tá? Muito obrigado. Então, a personificação. A sabedoria chora? A sabedoria sonha? A sabedoria clama? Não. É uma figura de linguagem. Mas se as pessoas que não têm entendimento pegar o pé da letra, vão achar que sim. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Continua aqui. Vamos lá. Ai. Vamos lá, pegar mais textos.
No entanto, obviamente, a sabedoria não é uma pessoa e não faz nenhuma dessas coisas, em sentido literal. Da mesma forma, o Salmo 65:13 diz: os vales gritando de alegria e cantando. Alguém já viu um vale gritar e cantar? Um monte gritar e cantar não existe. Salmo 96:11-12, atributos, emoções para os céus, a terra e os campos. Salmo 98:8 diz que os rios batem palma. Olha que glória! Alguém já viu o rio batendo palma? Parabéns! Glória a Deus! Aleluia! Ah, o mar lá batendo palma os rios, ó. Não, gente, isso é figura de linguagem. É uma personificação. O rio existe? Existe. Alguém já viu ele batendo palma? Ele falar, gritar, gesticular, articular, parar para pensar, discutir, fazer live. Poxa, gente. Só que isso não entra na cabeça de uns religiosos, porque não sabem o que é uma figura de linguagem. Não sabe nenhum estilo de figura de linguagem. Então, o professor Rafael, isso mesmo. Interpretação de quinta série, figura de linguagem, é isso mesmo. Só que a quinta série sumiu, ficou lá para trás. As pessoas esquecem. Não, mas não, pega lá por quê? Porque a Bíblia tem que ser a palavra de Deus, né? Então, se ela tem que ser a palavra de Deus, então a gente tem que inventar que ela é a palavra de Deus. Cara, não tem essas coisas que o professor Fábio está ensinando. Porque senão acaba com a nossa pseudo-verdade. Porque a gente é apologista, a gente é crente, cristão e defende o Espírito Santo, a inerrância, a Bíblia Sagrada pura, que faz milagre. Já desafio novamente. Quero os pastores, eu quero. Todos, sem exceção. Que nos vossos cultos, fala aqui, tira a voz e fala, Espírito Santo, fala aqui agora. Com o seu próprio microfone. E coloca o Espírito Santo para falar, tá bom? Tá bom? Isso eu quero. Isso eu quero. Isso eu desafio. Todos, sem exceção. Até os meus amigos que são também, viu? Até meus próprios amigos agora. Eu desafio vocês. Tá? Vamos ensinar a verdade pro povo e não a mentira. Dá para você ensinar a Bíblia para a pessoa de uma forma honesta? Dá. Dá. Trazer um ensino honesto? Dá. Como estou trazendo aqui. Não sou ateu. Dá. Não estou fazendo isso? Dá. Só que tem que ser verdadeiro. Deixa eu deletar mais um aqui. Mais um pro Ades aqui. José Santos. Vai pro Ades, meu filho. Deus te abençoe, viu? Um abraço para você. Vai lá pro Ades lá, fazer companhia para os demais que já estão lá no Ades. Eu falo, gente, aqui estou colocando meus fundamentos. Então não leve nada pro lado pessoal aqui. Vem aqui pro lado pessoal, já estou mandando para aquele lugar. Para aquele lugar. Já mando logo. Eu não tenho paciência com crente picareta enrustido aqui, não. Tá? Não tenho paciência para enrustido aqui, não. O santarrão lá, só falar no Dake lá. Vai lá na cadeia lá, evangelizar. Vai lá. Pega o seu Espírito Santo. Isso mesmo. Vai lá. Pega o seu Espírito Santo. Vai no hospital ressuscitar. Né? Vai lá curar. Vai lá. Curar não. Tem que ressuscitar. O maior milagre não é cura, não. O maior milagre é a ressuscitação. Esse negócio eu fui curado do câncer. Não. Morra com o câncer e que você ressuscite sem um câncer. Aí é milagre. Aí é milagre. Tá? Depois que a medicina for lá e encheu de medicação, tudo não. Você quer ver milagre existir? Milagre existir? Não é cura do câncer. Não é cura da AIDS. Não. É você morrer com a desgraça dessa doença e você ressuscitar. Aí sim. Aí é milagre. Eu tenho parentes com problema de saúde. Eu tenho. Não só eu. Ou muitas pessoas têm, né? Aí, na verdade, ninguém provaria mais a morte. Todo mundo seria imortal, né? Já que é para curar todo mundo. É uma cabeça assim de jumento que as pessoas têm. Cada cabecinha de jumento. Continuo, senhores. Deixa eu continuar aqui para encerrar esse esboço. Continuo. Que eu falei dos Salmos. Continuo. Isaías 3:26 diz que as portas da cidade de Jerusalém vão lamentar e chorar. As portas lá de Jerusalém. Fisicamente vai lamentar e chorar. Vamos dar vida às portas agora. Mas está escrito na Bíblia, professor. Mas não é verdade não, professor. Eu pensei que as portas da cidade de Jerusalém iam lamentar e chorar, segundo Isaías 3:26, professor. Eu pensei também, professor, que Isaías 14:8, os ciprestes, eles fala dos ciprestes se regozijando. Isaías 35:1, professor, atribui missões para o deserto, que o deserto se alegrará, o deserto canta, descreve as montanhas, flores dos céus cantando. Professor, isso não é verdade, não? Na verdade, para a cabeça de crente jumento, leigo, nó cego, que não estuda,
pau mandado, manipulado pelas outras pessoas. Tudo isso é verdade, para esses é a verdade. As portas vão cantar, os céus louvam a Deus, os animais, a gente vai ensinando que os animais pronunciam o nome do tetragrama. Olha a cabeça de pessoas dementes religiosas, que ponto chega. A doença de algumas pessoas. Precisa de tratamento rapidíssimo, tá? Rápido. Vamos lá. Tô sentando a madeira aqui. Vocês não pediram lá, vou sentar a madeira? Só falta colocar a vinheta aqui. Tô sentando a madeira mesmo. Isaías 55, ó, tem um monte de texto. Ó. Isaías 55, vamos pro Novo Testamento agora. Mateus 11:9 fala da sabedoria ter filhos. Alguém já viu a sabedoria ter filhos? A sabedoria, ela nasce, a sabedoria ter filhos. É figura de linguagem. Romanos 6 diz que o pecado escraviza e reina sobre os seres humanos. O pecado é rei agora? O pecado é uma pessoa, O pecado é uma pessoa. O pecado, ele tem um trono, tem uma coroa, ele escraviza, faz as pessoas de escravos e ele reina, é rei. O pecado é uma pessoa, se vocês não sabem, viu, senhores? O pecado da pessoa é na cabeça de religioso energúmeno, que não pensa, não estuda. Então isso é para você, tá bom? Deixa eu colocar mais um aqui pro Hades, mais um lixo aqui. Vai, João, vai lá pro teu grande dia, lá pra boca da onça. Mais um pro Hades. Os crentes ficam todos putinhos, né, seus crentezinhos? Fajutos. Crentezinhos religiosos de merda. Uns lixo. Pega a sua Bíblia, meu filho. Arranca a folha ali, limpa também, nem for teu rabo com ela, então. Vá se converter, crente lixo. Eu falo que olha, tem uns religiosos aqui, esses aí que ficam os putinhos. É os crentes fariseus, é os santarrões. O céu é só deles. Pra boca da onça. já mando logo pro Hades. Vem escrever lixo aqui, vai pro Hades, vai direto pro Hades. Que não perco meu tempo com esses lixos aqui, não. Continuo. Vamos lá. Romanos 10:6, a justiça é descrita como falando. A justiça fala. 1 João 5:8, água e sangue são ditas como testemunho. Tá lá também. No entanto, claramente, nenhuma dessas coisas aconteceu literalmente. Às vezes a Bíblia se aplica da mesma forma como a linguagem figurativa para o Espírito Santo, dando atributos como se fosse uma pessoa. Esse é o segredo de tudo. Mas não, o povo tem, porque tem. Não adianta, senhor. E tem mais passagens aqui. Ananias e Safira, vamos pegar lá. É por isso que Pedro, em Atos 5:10, diz que Ananias e Safira mentiu para o Espírito Santo. É também que mentiu a Deus. Esta passagem não indica que o Espírito Santo é Deus ou parte de uma trindade, como alguns leem nesta passagem, mas sim que o Espírito Santo sendo a agência onipresente, através do qual Deus age, é como Deus ouviu a mentira. Aí tem João 16:7, e por aí se vai. Espírito Santo, poder transformador. Depois adquire o esboço, gente, pelo amor de Deus. Adquire esse esboço lá comigo. Meu contato está aí no chat, está na descrição do vídeo. E aí você vai ter esse esboço, as passagens, tudo do jeito que está. A farsa da trindade. Não existe uma invenção montada. Espírito Santo como pessoa, foi uma questão de crença inserida em cima de uma figura de linguagem da Bíblia. Aí isso que me deixa indignado. Os teólogos, muitos por lá, veja aí, na verdade não. Vamos pegar essa crença que é bom, colocarmos medo nas pessoas e tantas outras coisas. E aí tá as pessoas fazendo o que hoje? Sem liberdade, sem vida, sem nada. Sem nada. Essa é a farsa da trindade, senhores. Uma aberração. Textos manipulados dentro da história, criação de seres divinos que nunca existiram. Alexandre, acabei de falar, ou não sei que momento que você não assistiu, só de aquele esboço sobre Ananias e Safira, já acabei de falar, qual parte você não prestou atenção? Presta atenção, meu filho, tá? É isso, senhores. Agora, quanto dinheiro vocês deram? Né? Para aprender o quê? A mentira. A mentira. Não, gente, honrem as pessoas que queiram ensinar a verdade, não a mentira, tá bom? Façam isso. Dignifiquem as pessoas. Colaborem com as pessoas. Ajudem as pessoas que queiram ver realmente o seu bem. O seu bem não é lidar com a mentira, não.
ver o seu bem é lidar com a verdade. Isso sim é o correto. E é o que poucas pessoas hoje, tem um monte de gente aí, ó, titulado, mas fazendo uso da mentira. Você viu que live ontem maravilhosa? Então, isso são pessoas que eu quero trazer para o meu canal. Pessoas que agregam a verdade. Não pessoas que tenham conhecimento e estão lidando com a mentira. Não. Olha a live de ontem com o Dr. Oswaldo. Um homem pós-doc, ó. Verdade nua e crua. Doe a quem doer. É isso que tem que ser dito. Você acha que foi fácil para ele, para o Dr. Oswaldo, que esteve ontem na minha live? Ter essa transformação que ele teve? Assim como eu tive também? Por isso que eu falo, quem estuda é diferente de quem apenas crê. Ele estudou, buscou. Eu estudei, busquei. Tem gente que estudou, mas não buscou. Não buscou o que? Estudar a verdade. Estudou a cartilha ali, ó. O beabá, aqui, ó. Espírito Santo, Trindade, verdadeira, inspirada, inerrante, ppp, papapá. Só que não buscou a verdade. Não buscou conhecer a verdade. Não, ele conheceu o que está escrito aqui, ó. Não buscou as fontes por trás, a origem. E muitos sabem, mas, como depende, às vezes, de uma denominação, de uma mantenedora, não pode rasgar o verbo como o professor Fábio aqui rasga, porque eu não dependo de igreja nenhuma. A minha dependência é do meu trabalho, o qual vocês adquirem. Eu dependo de vocês. É de vocês qual eu dependo. Que adquirem meus produtos. E que faz eu ter dessa disponibilidade, fazer essa série em 6 aulas, que vocês viram o conteúdo, e de forma gratuita aqui. Então, gostou do meu trabalho? Gosta do meu trabalho? Não se esqueça. Compartilhe, se inscreva no canal, deixa aquele like. Eu encerro aqui hoje agradecendo. E ficou o desafio e vou esperar na prática. Quem é que vai me provar? O Espírito Santo como pessoa. Tá certo? Gente, muito obrigado. Até a próxima. E tchau, tchau. Olá a todos vocês. Vamos, gente, vai pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau.